Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou enfermeira, sou professora. Este vídeo eu estarei falando sobre o partograma. Este vídeo tem a finalidade de contribuir com os estudantes do curso de enfermagem obstétrica. O que é o partograma? O partograma ele é a representação gráfica da evolução do trabalho de parto. É considerado um recurso excelente para analisar a dilatação cervical, a descida da apresentação fetal em relação ao tempo de trabalho de parto. Ele pode ser usado para monitorar a progressão do trabalho de parto de todas as parturientes. Quando deve iniciar o partograma? O partograma ele deverá ser iniciado na fase ativa do trabalho de parto. A fase ativa é quando a parturiente já está com 4 centímetros de dilatação e 2 ou 3 contrações em 10 minutos, sendo que essas contrações deverão ter no mínimo 40 segundos de duração. Então, vamos entender o partograma. Aqui eu tenho um modelo normal de um partograma, né? Houve a dilatação, a diferença aqui desse partograma para um partograma normal é que não houve a descida do feto, do polo cefálico. Então, vamos entender esse partograma passo a passo. Essa parte aqui do partograma está mostrando, a figura está mostrando que a seta azul indica que a dilatação estava em 3 centímetros quando iniciou o partograma. E a seta verde, 5 centímetros, e nas 3 avaliações seguidas, então a parturiente permaneceu com 5 centímetros de dilatação. E a seta vermelha indica 6 centímetros. Em 2 avaliações, indicou 6 centímetros. E aqui do lado direito, a seta roxa está me mostrando aqui o plano de Deli. No próximo vídeo eu falo desse plano. A seta azul aqui, então, indica que a descida da apresentação está em alto móvel no plano de Deli. Então, permaneceu em 3 avaliações seguidas, permaneceu alto móvel. A seta vermelha indica que a apresentação, ela desceu um pouquinho só e permaneceu no plano -3 de Deli. Então, a seta vermelha está indicando que 2 avaliações seguidas, 3, aliás, o polo cefálico continuou no -3 no plano de Deli. Então, vamos falar desse partograma. Houve aí uma parada da dilatação, porque de 3 centímetros, quando iniciou o partograma, para 5 centímetros, teve um período de 7 horas. Então, é um período muito grande para ter dilatado apenas 2 centímetros. Após esse período, depois de 5 centímetros, depois de 7 horas, então dilatou 1 centímetro e foi a 6 centímetros. Então, foi um período bastante longo aí também. Quanto à descida do polo cefálico no canal do parto, praticamente não ocorreu, porque de alto móvel para -3 é muito pouco progresso. Podemos até considerar que não desceu. Então, o que aconteceu? Ocorreu um avanço na linha de alerta, que deve-se tomar uma conduta nesse caso. Então, o que? Avaliar todo o estado geral, incluindo a dinâmica uterina. Porque se as contrações elas não estão efetivas, é necessário então modificar a posição da parturiente ou outras condutas. E se não ocorreu a descida como nesse partograma, provavelmente é uma DCP, que é uma desproporção cefalopélvica. Então, também deve-se tomar aí uma conduta. O que eu indico é que sempre avalie junto com outro profissional, porque as condutas, elas devem ser partilhadas quando se está se referindo a um partograma.
Bom, quanto ao trabalho de parto normal, a evolução do trabalho de parto normal é que se dilate o canal cervical de 1 centímetro a 1,2 centímetros por hora. Menos de 1 centímetro por hora, os triângulos que representam a dilatação, eles se aproximam da linha de alerta. E aí pode estar indicando o início de uma distócia. Então, por exemplo, as linhas de alerta e a de ação, elas nos auxiliam quando a dilatação não está evoluindo. Então, devemos ficar atento. Para você fazer um diagnóstico de distócia, então, é claro que tem que se avaliar o todo. Quais são as distócias, então, que nós encontramos no partograma? Fase ativa prolongada, parada secundária da dilatação, parto precipitado, período pélvico prolongado e parada secundária da descida. O período pélvico é quando a dilatação já está em 8 centímetros, próximo da dilatação total, e esse período ele demora mais que 1 hora. Então, a gente diz que é o período pélvico prolongado. Aqui a fase ativa prolongada, então o que houve? O que ocorre? O atraso na dilatação, que ela vai dilatar menos de 1 centímetro por hora e vai ultrapassar a linha de alerta. Nesse caso, deve-se indicar uma conduta, porque está ocorrendo aí uma distócia. Bom, o que fazer? Modificar a posição da parturiente, estimular a demulação ou até usar ocitocina, nesse último caso com muita reserva. Aqui nesta figura do lado direito, a parturiente está numa posição, né, diferente. E aí ela deve estar modificando a posição para que ela se sinta mais confortável. A segunda distócia é a parada secundária da dilatação. Em 2 toques sucessivos, não houve mais a progressão da dilatação. Então, não ocorreu mais dilatação, então nós temos uma parada secundária da dilatação. Geralmente, também é uma DCP. E a DCP nós consideramos absoluta ou relativa. Quando ela é absoluta, não tem mesmo mais o que fazer, tem que ser indicada uma cesariana. E quando é relativa, essa DCP, pode ser devido à variedade de posição que está inadequada do feto. Nesse caso, então, deve-se modificar a posição da parturiente. Geralmente, sugerimos a de 4 apoios, ou estimular a deambulação, ou, em último caso, realizar a miotomia. Bom, a outra distócia seria o parto precipitado. Nesse caso, o feto ele se movimenta muito rápido e desce no canal do parto em menos de 4 horas. As causas geralmente ocorrem em multíparas, que são as que tiveram mais de 3 partos normais, ou também infusão exagerada de ocitocina. As consequências são laceração do canal do parto, muito sangramento e sofrimento fetal. Nesta figura, a parturiente ela está numa posição de total conforto. Então, modifica-se a posição da parturiente para que ela relaxe. Isso também pode evitar o parto precipitado. O período pélvico prolongado é que ocorre a dilatação até 8 centímetros e o feto não desce mais no canal do parto. Sempre é também DCP, contrações ineficientes. O que fazer? A posição da parturiente está inadequada, então veja aqui na figura e modifique a posição da parturiente. Nesse momento do período pélvico, é importante também modificar a posição da parturiente. A outra distócia seria a parada secundária da descida. Pode ser absoluta ou relativa também. Aí houve a total dilatação, então já está com 10 centímetros, mas o feto ele não faz os movimentos de rotação e descida e o desprendimento. Então, há uma DCP aí. Aí a DCP pode ser relativa. Então, porque se ele desceu em todo o canal do parto e não completou os movimentos de rotação, então pode ser que essa DCP seja relativa. Aí, modifica a posição da parturiente. A posição ideal sempre é a de 4 apoios ou cócoras.
Se você gostou desse vídeo, dá um positivo. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para mim. E obrigada por assistir meus vídeos.